ao vivo. Olá! Neste domingo, mais uma live que a gente andou conversando por aqui. Dessa vez a gente vai conversar com o autor, então, Gabriel Leão. Ele é autor de Errantes, o Torneio de Cronos, que já tem resenha aqui. Tem resenha lá no canal também. Falei muito sobre ele já, principalmente sobre o final, que eu achei sensacional. Do meio pro final foi explosão atrás de explosão, então vamos conversar com o autor pra gente saber um pouco mais sobre a sua história, como é que foi, e também sobre ele. Um pouquinho mais também sobre ele. Eu vi que já tá online, então vamos começar. Ai. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tá dando pra me ouvir direitinho? Acho que tá, né? Tá sim. Vou trocar o Wi-Fi aqui. Tá dando pra me ouvir? Tá sim. Então tá. Então vamos começar nesse domingo de... Aqui tá frio, não sei aí. Mas eu tô morrendo de frio. Aqui tá quente que só, aqui no Goiás. Ai, deve tá bom. Aqui tá feia a coisa. Começou a esfriar. Vamos lá então, Gabriel. Vamos começar se apresentando, fala um pouco sobre ti, sobre como começou a escrever, né? E surgiu Errantes. Uhum. Prazer, meu nome é Gabriel Leão, tenho 22 anos, sou de Manaus, Amazonas, e desde pequeno gosto de escrever, assim. Tu já escreveu outras coisas além de... Ou Errantes foi o teu primeiro livro? Eu escrevia, assim, brincando antes, mas de publicar mesmo, o Errantes foi meu primeiro, assim. Então eu considero o primeiro oficial, de fato, que eu concluí. E quando que foi publicado ele? Não foi esse ano, né? Não, foi em 2023. 2023. Ah, legal. Geralmente o pessoal anda começando de uns anos pra cá, o pessoal começa a escrever na pandemia, né? Todo Eu mundo que passou pela pandemia publicou um livro. Não sei se foi pra ti, tu começou a escrever ele também, nesse É, período. eu comecei a escrever na pandemia. Eu lembro exatamente o dia que comecei. Foi 1º de dezembro de 2019, um pouco antes do começo da pandemia, assim. Só que a pandemia, né, ajudou a eu me dedicar ao livro. Sim. E tu é novo ainda, né? Como é que foi? Tu ainda tava... Como é que foi esse período, assim, pra ti, pra começar a surgir a ideia de Errantes? Na época, tipo, eu tinha 15 anos, né? Aham. Então, era bem novinho. Primeiramente, eu ia publicar uma outra história que era de Velho Oeste, porque na época eu tava viciado no Red Dead Redemption 2, o jogo. Só Sim. Só que como eu acabei mudando de cidade, eu acabei perdendo esses documentos dessa primeira história. Ai, que pecado. E aí nunca voltou pra essa história também? É que eu já tinha escrevido bastante, aí começar do início, aí desmotivou, hein? Aí então eu tive a ideia do Errante, que parecia até bem melhor, mais aperfeiçoada do que esse de Faroeste. Acabei escrevendo o primeiro capítulo, achei, ó, daria uma boa história. Aí eu fui continuando escrevendo. Aí tu escreveu, tu teve um jeito pra escrever assim, ou tu só sentou mesmo e foi escrevendo conforme vinham as ideias? Eu tinha a meta de pelo menos escrever um capítulo por mês, assim, tipo, Aham. pra me dedicar, tipo, pode enrolar o quanto quiser, mas até o final do mês tem que terminar esse capítulo, assim. Sim. E se sobrar, ainda começa o outro capítulo já. Foi uma loucura, então. Aham, foram 4 anos de produção. Nossa. E daí, como é que surgiu, assim, a ideia de Errantes? A ideia de Errante, basicamente, em primeiro momento, foi tipo uma mistura de duas histórias. Aham. Primeiro que, na época, eu gostava de ler muito As Crônicas de Gelo e Fogo, né, que é o livro que inspirou Game of Thrones. Uhum. E também eu tinha jogado na época o jogo Shadow of Colossus. Ah, daí veio o Cronos, o Colosso ali. Aham, e eu jogando, né? Basicamente o jogo é aquela temática Davi e Golias, né? Um jogador pequeno contra vários gigantes, colossos. Uhum. Aí, aí imaginei, e se houvesse
colosso tão grande que pudesse haver uma comunidade dentro, com casas, ruas, comércios. Foi aí que começou essa ideia. Aham. Eu achei bem diferente, assim, claro, tem vários filmes, coisas assim, que surgiu tal figura de Cronos, né? Mas aí tu trouxe de uma maneira bem diferente, assim. E achei legal a forma que tu construiu a comunidade ali de Cronos, né? Que cada parte do corpo desse ser gigante representava certas figuras da sociedade. Assim, achei interessante a maneira que tu organizou eles. Aham, obrigado. Eu tentei, tipo, deixar fácil para o leitor entender, tipo, fica na cabeça, fica no tronco, fica nos pés, aí, tipo, uma sociedade ascendente ou descendente, no caso, que cada casta social é uma classe. Uhum. É, me lembrou um pouco a sociedade geralmente da Índia, né? Essa coisa de cabeça, ser aqueles que comandam os pés, os pés rapados, coitadinhos lá. Eu achei, achei interessante a maneira que tu construiu. Obrigado. E fala um pouquinho então sobre a história, pra gente, pra quem ainda não conhece, um pouco sobre Errantes. Bom, a história de Errantes, né, como eu disse, se passa nessa temática de um colosso, onde cada parte do corpo é uma classe social, né, a cabeça é onde fica a nobreza, o tronco, burguês e profissionais liberais, e os pés são, na verdade são as pernas, né, mas no livro é os pés, tem até uma Sim, justificativa por causa que os pés é uma enorme favela, assim. Tipo, no sim, livro diz que eles chamam o de pés ao invés de pernas, algo mais igual ao Rio de Janeiro, né? Que não tem rio lá, né? O nome veio por causa que, primeiramente, eles achavam que eram rios colonizadores. sim. E nessa sociedade tem as duas famílias, os Eugene e os Mackenzie. Os Eugene, que é uma família mais humilde, porém numerosa. Os Mackenzie, que é uma família menor, porém mais poderosa, já que o patriarca deles é uma autoridade, que é como o próprio nome diz, uma autoridade nessa sociedade. Sim. E depois que ambas as famílias acabam se confrontando no torneio de Cronos, né, que é o evento mais aguardado da década, isso acaba sendo o gatilho que desencadeia realmente toda a história do livro, assim, e também dos próximos livros que eu estou escrevendo. Ah, isso que eu fiquei muito curiosa, porque o final da história terminou assim, né? Uma explosão pra todo lado. E tu tem ideias, assim, de escrever uma série, ou vai ser só mais uma continuação? Como é que é as ideias? Eu tenho que, pelo menos, daria uns 5 livros, assim. Eu já tô, o segundo livro que agora eu já estou escrevendo, já deve ter até onde eu escrevi agora, já deve ter o mesmo tamanho que o primeiro livro, mas eu acho que ele vai ser maior. Nossa! E aí já continua mais ou menos onde parou o primeiro. Sim, continua, consequência dos eventos do primeiro livro. Aham. E daí vai ser 5 livros, então? É, tipo, numa estimativa, pode mudar, mas eu planejo pelo menos 5 livros. É porque eu, quando eu terminei, pensei, se ele quiser escrever uma série enorme aí, vai conseguir, porque tem muita história pra contar, né? Aham, tanto seguindo os eventos de Torneio de Cronos, quanto do background, né? Toda a questão dos reis, né, da república, das autoridades. Quando eu não estou escrevendo o Errantes Volume 2, Uhum. eu estou criando todo esse backstory. Tanto que eu tenho até mapa, tenho árvore genealógica dos reis antigos, das ambientações. Tenho até uma história que eu quero continuar, porém eu acho que eu quero lançar só depois do segundo, que se passa antes dos eventos do Torneio de Uhum. Cronos, que é Uhum. sobre uma das famílias reais. Ah, legal. E também sobre esses personagens mais velhos também dava também uns livros, né? Pra contar. Aham. E como é que foi, assim, a questão das famílias ali? Como é que foi construir eles? Porque tem, por exemplo, a família Eugene. Como é que se diz? Eu, Até hoje não entendi. eu digo. Eugene. Como é que foi construir essa família enorme, né? Só dos filhos da Mônica ali já tinha, eram 5, 6, né? Então, como é que foi, assim? É muito personagem, não se perdeu? Tipo, no começo, tipo, o primeiro capítulo, basicamente,
ali o núcleo principal, que é Mônica e Martin, né, o casal principal, e os filhos Uhum. dele, que é o Leon, o James, a Lena, o Alan e a Barbara. Sim. Ah, tipo, basicamente esse é o núcleo principal da história, né? Uhum. Tipo, fazendo referência os Starks do Game of Thrones, né? Que seria, entre aspas, da família principal. Sim. Aí depois outros dessa mesma família, dos Virgin, eles basicamente surgiram pelo acaso, assim, tipo, no capítulo 5 menciona, a Mônica menciona, tem o tio dela, tem o primo dela, tem o coisa dela. Aí então tá. E como no capítulo seguinte seria a festa de despedida do Martin, né? Sim. Aí, tecnicamente, esses personagens deveriam estar nessa festa. Então, a partir daí, eu criei a árvore genealógica do Zeldin. Uhum. Que, então, eu acabei criando outro background para esses personagens, assim, que são bem numerosos, assim, porém, eu sempre tento encaixar eles na história. Tipo, eles não são só personagens avulsos, assim. Tanto que alguns têm destaque no volume 2 agora, principalmente. Hum. Então vai ter outros membros da família ganhando destaque. Aham. Tipo, por exemplo, no primeiro livro, o Allen, né, que é a criança de 9, 10 anos, filho da Uhum. Mônica e do Martin. É, tipo, ele não tem muito destaque no primeiro livro, mas no segundo ele tem bastante destaque, assim. Ah, legal. É porque eu fiquei pensando, né? Quando eu tava lendo, assim, nossa, eu vou. É uma família enorme, a gente tá se apegando aos personagens, né? Aí dá aquela pancada e eu pensei, tá. Mas e aí, tadinhos? O que acontece com eles agora? Vão sumir? Eu fiquei chateadíssima. Mas também gostei bastante. Eu gostei bastante da maneira que tu construiu, assim. Mas fiquei pensando realmente qual seria o rumo para uma continuação, porque a gente tem depois a questão dos estrangeiros, né? Não Aham. sei se tu vai trabalhar mais essa questão também. Sim, dos estrangeiros, né, que são o povo de olhos púrpuras que veio de fora do Colosso, eu gosto bastante de escrever sobre eles porque por causa desse tom de mistério, tem muito a ver com o tom místico desse universo de errantes. Uhum, Que, por exemplo, a Aurora, que não se lembra, tipo, da infância dela, antes de ela vir pro Colosso, tem amnésia e tudo mais. O Tommy, que encontrou no final, não sei se eu posso dar spoiler nessa live, de leves, pode dar um spoilerzinho. que encontrou outros do seu povo, né? Uhum, E também toda a questão do próprio Colosso, né? Que tem sociedades secretas, tem algo obscuro que fora da superfície em si. uhum. Algo que eu gosto de trabalhar. Justamente esse mistério barra terror, pois é algo tipo assombroso, tipo algo fora do normal desses personagens. De certa forma, tem esses elementos mais fantásticos, vamos dizer assim, né? Tu pretende trabalhar também mais nessas questões? Ou tinha ideia de que realmente seria dessa forma? Como é que foi misturar tudo isso? Sim, tipo, já a ideia do Colosso já é bem fantástica, assim, mas Sim. tipo, pros personagens, aquilo basicamente é normal, é algo do cotidiano deles. Eles nem pensam que há do lado de fora, assim. É Uhum. algo muito. Já se tornou rotina deles. Então, ver outras pessoas com outras vivências, outra cultura e até, óbvio, a peculiaridade dos olhos de outra cor, acaba meio que assustando eles. Eles aceitam, porém, com certo temor, assim, por causa do desconhecido. Tanto que isso é muito explorado nos capítulos do Martin, né? Que eu propositalmente escrevi em primeira pessoa para ser esse diferencial. Explorar Uhum. essa parte mais mística do mundo. É que realmente foi a parte mais fantástica, né? Que tinha bicho de tudo que é forma, tamanhos, negócio enorme. Foi bem interessante. Como é que foi? Conta um pouquinho mais como é que foi esse processo para construir esses personagens, assim, esses elementos, né? Principalmente na parte do Martin ali. Bom, do Martin, na verdade, de todos os personagens, eu gosto de dizer que eu peguei um fragmento meu e botei em cada personagem. Tipo, cada um com sua personalidade. Tem um que é mais tímido, outro que é mais marrento, outro que é mais tal. Sim. Tipo,
Então, basicamente, peguei um fragmento da minha personalidade e criei vida a partir disso, assim, cada personagem. O Alan, que tem essas peculiaridades, o James, que é mais impulsivo, né? Também das minhas vivências, né? Por exemplo, a Mônica, que seria a figura entre a perfeita de mãe materna, né? A figura maternal perfeita. Tem o Uhum. Harriet, que é o soldado experiente, né? Com coisas traumáticas, por isso que ele é bem fechado, assim. E por aí vai. E essa achei também, acho que também é legal falar um pouco sobre a questão da rivalidade ali, né, dos Mackenzie com eles, que acabou trazendo muitos problemas. Eu também tô tentando não dar spoiler, né, de tudo que aconteceu depois. Mas achei muito interessante as figuras dessa família, porque são bem diferentes, né? O pai é tenebroso, daí tem o filho que tá no meio do caminho. Como é que a gente vai ver mais deles também? Uhum. Os Marqueses, eu gosto dessa família, assim. Acho que é a mais divertida de escrever, assim. Principalmente que o meu personagem favorito do Errante é o Nicholas. Ah, eu não gostei muito dele, não. Qual que é o seu personagem favorito desses? Olha, eu gostei bastante da Aurora. Da Aurora também, né? Das famílias eu gostei também, mas da Aurora, assim, eu achei uma personagem mais cheia de problemas, que ainda parece que vai vir muita coisa ainda pra cima dela, e ela tá envolvida em um monte de coisa. Então eu gostei bastante dela, assim. Da Aurora também gosto. Mas o Nicholas, originalmente, era para ser entre aspas, o vilão da história, originalmente. Porém, quando eu escrevi o capítulo 9, né, que narra o passado do Nicholas, que é, entre aspas, um dos primeiros com o ponto de vista do Nicholas, tipo, eu acabei me apegando a ele e acabei reconstruindo essa personalidade. Ele ser alguém que quer ser marrento, porém, no fundo, ele se sente frágil, assim, né? Por fora seria cascadura, mas por dentro seria frágil. Tanto E que é quando eu, mesmo. eu pode Não, falar. pode falar. Depois eu falo. Tanto que quando acontece, né, os eventos do torneio de Cronos em si, né, com o irmão dele, o Bernardo, tipo, ele basicamente todo esse peso acaba recaindo sobre ele, né? Uhum. Não, eu ia falar que ele me trouxe essa questão de meio do caminho, né? Que nem eu disse. Ele parecia, ele tava um pezinho nas loucuras do pai, mas também tinha um pezinho na noção do que estava acontecendo, que não precisava ser essa destruição toda, né? Então achei é um personagem que traz esses dois lados, assim. Uhum. É alguém que teme o pai, tem medo dele, mas ao mesmo tempo quer a admiração dele. Uhum. Ter bastante disso, né? Não sei se foi a tua intenção. Vários personagens têm essas camadas, vamos dizer assim, tem o pezinho numa certa personalidade, mas também tem as questões externas, né? Tipo o próprio Leon, que tinha essa coisa de querer ganhar e de dar um futuro melhor para a família, que também tem essas. Também tem todos esses problemas aí pessoais deles, né? Uhum. Todos têm, tipo, essa, como que dizem, né? Tem um objetivo super objetivo, né? Que seria, o objetivo seria algo mais concreto, enquanto o super objetivo é algo mais abstrato. Uhum. Todos, assim, têm algum desse tipo. É, e até também a Mônica, né? É uma personagem interessante. Essa mãe forte ali, mas também tem a parte frágil dela, né? Uhum. Tanto que, né, todos os acontecimentos que recai sobre ela, né, sem, sem a presença do marido, né, isso não chega a ser um spoiler, já que faz parte da Sim. trama, mas, tipo, isso acaba pesando nela. Uhum. Pesa bastante, né? Porque ela teve as perdas ali do passado, mas também. E tem o medo do que vai acontecer depois, né? Uhum. E como isso afeta os demais filhos também dela. Uhum. Principalmente o Leon, coitado. Uhum. Que basicamente era, assim, entre aspas, o preferido dela. Sim. Aí depois aconteceu tudo aquilo lá, que a gente não dá spoiler, mas, né? Foi Uhum. terrível. E como é que vai ser assim? Pode falar. Não, eu ia dizer, tipo,
o começo do livro, desde o capítulo 1, o livro inteiro, ele foi construído para aquele momento lá, aquele momento específico do torneio de Cronos. Uhum. Desde o princípio, desde o começo eu já planejava aquilo. O desastre todo já estava planejado. Uhum, É realmente a inspiração do Martin tá ali, né? uhum, tanto que, né, o começo, né, até o torneio de Cronos, é, eu tento desenvolver, tipo, para você se apegar aos personagens, você entender as emoções deles, para quando for isso te destruir. Foi bem isso que eu imaginei. E falei também. Eu acho que eu não lembro se eu falei na resenha aqui ou do YouTube, mas eu falei. O autor vai construindo toda uma jornada dos personagens, a gente vai se apegando a todos eles, a toda a família, até a desgraça acontecer. Aí a gente se arrepende. Tu vai trabalhar, vai tentar trabalhar isso mais também no segundo livro. O que a gente pode esperar? Bom, do segundo livro, depois daqueles eventos desastrosos do final, né, basicamente os personagens, cada um tomam seus próprios rumos, assim. Tanto que eu uso isso para explorar outras camadas da própria comunidade de Cronos. Pois tem muita coisa oculta, como eu disse, fora da superfície. Por Uhum. exemplo, sociedades secretas, né? Toda a parte mística de Cronos, da sábia, né? Dos estrangeiros, né? Cada personagem sobrevivente, assim, vai tomar seu rumo, assim. Sim, mas aí a gente vai ver então a galera que tá viva ainda, a gente vai conhecer um pouco mais, vai saber um pouco mais sobre eles. Uhum, principalmente aqueles que não tiveram muito destaque no primeiro livro, como eu disse, o Alan, a Bárbara, o James, né? A Uhum. Aurora também vai ter destaque. Outros que nem sei se você vai lembrar o nome, tipo os Saigon, o Matthews e o Mike Saigon, Uhum. que o irmão mais velho teve também aquele outro acidente no final do livro. É, aquele probleminha. Uhum. Também vai dar destaque, né, a essa família do Saigon, que é ligado com as autoridades do tronco. Enfim, são várias vertentes, assim. Então, dá pra te fazer aí uns 10 livros se tu quiser. Uhum. E como é que tá sendo trabalhar, assim, a questão da divulgação, na parte autora aí da coisa, como é que tá sendo? Eu vi que tem agora um livro físico, né? Sim, tem agora que eu fiz uma rede de diagramação, né, uma nova revisão, uma rede de diagramação do Errante, e também uma versão em inglês de Errantes também, né, Uhum. para tentar aumentar o público. Como é que tá sendo, assim? Porque autor é complicado, né? Tu tá conhecendo isso agora, que a gente nunca é só autor. A gente vai virar marqueteiro, vira um monte de coisa, né? Exato, não é só ser escritor, né, tem que trabalhar em outras vertentes também. Então é um trabalho, tipo, às vezes vai devagarinho, mas vai indo, vai tentando, vai descobrindo, né? Uhum. Porque quando eu lancei o Errantes, eu não sabia de quase nada desse universo literário, assim. Fui procurando informação, fui procurando gente, por aí vai. Sim. E como é que foi? Foi publicado independente, né? Como é que foi pra essa produção toda? Ah, foi um trabalho. Porque, tipo, já tinha as 300 e poucas páginas do Errante, né? Porque no arquivo do Word é diferente do tamanho do papel de livro. Então, tipo, no Word tem umas 300 e pouca, no livro 500, 600, por aí. Uhum. Aí, além de escrever tudo, eu reli tudo, revisando, modificando, ajustando. Foi só Uhum. um ano só nisso, nessa reescrita, revisão, assim. Aí depois eu procurei contatos de diagramadores, procurei lugares onde poderia publicar, né? Que tem físico no site da Wiclap, né? Uhum. Eu acho interessante, pois é basicamente um site de gráfica, você posta seu livro, basicamente sem custo algum, você fabrica ele, você só compra como se fosse um exemplar mesmo, não tem custo de fabricação. Uhum. Então sempre vou trabalhando aos poucos, assim. E também, enquanto eu vou escrevendo, vou tentando, assim, né? Sim.
E aí tu pretende, não sei como é que tá sendo a aceitação ali do Errantes, além das continuações, também pretende aí explorar outros livros, já tem histórias na cabeça? Ah, tenho várias histórias na cabeça do Errante também, de outros livros não relacionados com Errantes, mas do Errante em si eu tenho várias. Se for ver meu computador, é cheio de informações errantes, assim. Tem desenho, tem árvore genealógica, tem histórias, assim, tem, tipo, datas, né, que eu tento sempre aperfeiçoar. Tipo, por exemplo, né, da história que eu contei que eu ainda tenho que terminar, que seria sobre os reis do passado. Tanto que é até mencionado em alguns momentos, tanto do Errante quanto do volume 2 é mencionado alguns reis, algumas figuras que para eles são históricas, assim. Uhum. Então, eu gostaria de explorar isso também. E tem a questão dos rebeldes, né? Tem aqueles personagens que eram conhecidos dos outros, da última vez que teve uma revolução ali. Também, Uhum. também vai ganhar um espacinho. É, do Jonathan Bárcaros, Mark Bárcaros, Uhum. que... Mas esses vão ser explorados mais na vertente principal do Errantes, assim, tipo, esses, tipo, outras histórias são mais coisas spin-offs, podemos dizer assim. Tipo, o Errantes em si, eu, eu tenho uma visão desde o começo dele até o final, assim. O que vamos ver é o desenvolvimento, né? Como que vai chegar, assim. Tipo, tem o do ponto do A e B, porém, o trabalho é ligar esses dois pontos. Sim. E é Eu- difícil, né? Fazer essa ligação. sim, mas eu acho que daria, sim, boas histórias, assim, por errantes. Eu acho que, e também é difícil de prever, porque o que eu estou planejando, né? Porque além de misturar bastante mitologia, essa parte mais mística do Colosso, ele se torna bem imprevisível, assim, né? Tipo, o caminhar da história. Imprevisível, né? Imprevisível. É, eu fico pensando, né? A hora de se bobear, nem tu vai saber como é que vai terminar a história. Tu acha que tu sabe, mas vai dar um monte de reviravolta aí. É, eu tenho uma ideia de como vai ser o final dos arcos dos personagens. Tanto que tem coisa que está sendo construída desde o primeiro livro para só ser desenvolvida nos próximos livros, assim. Tanto, não é um spoiler, mas, tipo, só para ficar atento ao Harriet, por exemplo, que tem um passado, o Doug, Uhum. e que às vezes, durante o texto, tem tipo uma quebra de narrativa que parece parece que é uma pessoa que está narrando em primeira pessoa, assim. Não nos capítulos do Martin, mas tipo, há uma quebra, sabe, do narrador. Sim. E eu fiquei bem curiosa com essa coisa do Doug aí com o Harriet também, que teve uma. Foi onde os problemas começaram da rivalidade ali, né? Das famílias. Uhum, basicamente, eles são as figuras principais de cada família, né? O Harriet é tipo aquele parente famoso e tudo mais, né? Porém, ele carrega seus próprios traumas, seu próprio peso. O Doug, que é o patriarca dos Mackenzie, que também é fechado, tem esse problema com os filhos. O mais velho se tornou totalmente despretensioso e o do meio tenta ter a admiração dele. E também tem o Sebastian, que é o mais novo, que é fruto de um segundo casamento do Doug, que Uhum. basicamente nesse primeiro livro os outros irmãos não se importam com ele, assim, tipo, tá lá ele, assim. Mas ele vai ter destaque nesse segundo livro. Nossa, eu fico imaginando, né? Tá, agora então, agora nesse segundo livro, tu tá tendo que dar uma organizada ali, né? Tem um caderninho do lado pra saber quem é quem, não esquecer ninguém. De tanto escrever, eu já memorizei até, assim, os nomes, os lugares, assim. Eu sei basicamente até quase quais os capítulos especificamente tem, tipo, cada informação. Tipo, não, tipo, eu escrevendo, eu não lembro como que era tal nome. Aí eu vou no capítulo que eu sei que eu escrevi pra procurar, assim. Nossa, eu não sei como, porque é bastante personagens, né? É muito. É muito. Vai chegar todo mundo vivo depois, no segundo, né? Então, Ai. E além dos livros do Martin, assim, tem outras inspirações, outros autores que te inspiram, assim, a escrever? um que, tipo, tanto que numa das resenhas até comparou, e realmente faz sentido, é o anime Attack on Titan, né? Tem Ah, muita inspiração, principalmente na temática dele, né?
essa temática de guerra e tudo mais. E Uhum. também com uma sociedade distópica. Também um que tem me inspirado principalmente nesse segundo volume, que é o Tolkien, né? O autor de Senhor dos Anéis. Sim. Principalmente como ele constrói o mundo, assim. Tem sido uma boa inspiração para esse segundo volume. E também, tipo, obras mais, não sei se dizer dramáticas, mas esse drama psicológico, assim, Uhum. tipo Vinland Saga, Monster, são animes e tudo mais. Aham. Então, tipo, eu gosto de explorar essa parte mais, tipo, não sou só heróis, personagens de uma narrativa, mas, tipo, eles têm emoções, aquilo afeta eles, tem consequências psicológicas para eles e tudo mais. Uhum. Então é mais. Tem um pezinho forte no anime, mangás. Uhum. Então, o que que a gente pode esperar, assim, então, de ti nos próximos lançamentos aí? Pra quando que vem o segundo livro? Ou vem alguma outra história antes aí no meio do caminho? Bom, do Errantes, né, eu estou escrevendo desde de 2023, né, já vai dar 3 anos, então o mesmo tempo de escrita do primeiro livro, né, foram 3 de escrita e 1 de revisão, Uhum. porém eu ainda não finalizei, então, como eu disse, ele pode ser mais longo do que o Torneio de Cronos. Uhum. Porém, eu vou tentar desenvolver mais os personagens que não tiveram destaque do primeiro livro, como o Allen, Sebastian, o Saigon, Uhum. James. Tanto que ainda desenvolvendo mistérios e tudo mais, toda essa questão oculta da comunidade de Cronos. Então vamos ter que esperar um tempinho aí pro próximo livro. Uhum, ainda tem bastante, um bom chão pela frente aqui para escrever. Poxa vida. Mas não pode ser igual o Martin. Isso aí tu não pode se espelhar. Uhum. Já Pra tem 30, lançar. já tem Hã? 36 capítulos, o mesmo tanto que tinha o primeiro livro, assim. Porém, ainda não tem o arco desse segundo livro ainda fechado, assim, né? Porque cada livro tem, tipo, o seu próprio arco. Uhum. Tipo, do o Torneio de Cronos tem o seu arco, aquele desfecho, né, trágico e tudo mais. Uhum. O volume 2 também vai ter o seu próprio, assim, né? Vai ter o seu próprio encerramento, para depois ter uma abertura para o terceiro, tudo mais. Então vamos ter que esperar, né? Mas agora a gente vai ficar eu, pelo menos, vou ficar ansiosa pro segundo livro pra saber o que mais que vai vir aí. Então tá. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de contar assim pra nós? Tipo, eu falei assim, tudo que agora veio na mente, né? Depois, tipo, pensando, cara, eu podia ter falado isso, mas agora que veio a mente sobre a saga Errantes, é isso. Ah, eu tenho os títulos dos livros, assim, planejados, assim. Não sei se eu posso falar, não é? Tipo, Pode, não, pode. não dá spoiler. Tipo, temos, obviamente, o primeiro livro, né? Errantes, do Torneio de Cronos. O Uhum. segundo volume, que será Errantes, a Ordem da Sábia. Hum, O Errante 3 eu ainda tenho dúvida, porque depende muito de como vai se desenvolver os eventos que eu planejo para o terceiro livro. Mas uhum. o quarto volume, eu gosto desse título, que é Dinastia Púrpura. Ah, vem história dos estrangeiros, então, lá no quarto. Uhum. E tem o quinto que eu, pelo menos, planejo finalizar a história no quinto, assim. Bom que isso, quem leu o primeiro já tem mais ou menos uma ideia de que vai vir, então, no segundo e no quarto, pelo menos. Uhum. Ah, eu vou ficar ansiosa. A Sabe, agora eu já sei quem é, já tô ligada. Da Sábia eu acho que tem bastante mistério ainda. Eu acho que ainda vai ter o que se surpreender ainda. Ah, isso com certeza, né? E só espero não ter muitas mortes pela frente ainda de novo. Ai, mas tá bom, tá bom. Vamos esperar aí e vamos trabalhando então, né? Continuar a divulgar aí o primeiro livro. E ele tá disponível, vamos relembrar, tá na Amazon e agora o físico já tá disponível ou ainda não? O físico está disponível na Wiclap. No Eclap. Tá. O e-book daí é na Amazon.
É na Amazon, tem versão tanto em português quanto em inglês. Tá. Aí, mas autógrafo teu, então, ainda não dá. Ah, então tá bom. Muito obrigada pela tua atenção. Espero que tenha gostado da nossa conversa. E quando sair o segundo livro, a gente volta para falar um pouco mais sobre ele também. Tá bom. Tá, Obrigado. tá. Até uma próxima.